Bem-vindos ao Espaço Estudo. Estamos fazendo a resolução da questão 93 da prova de exatas do Enem de 2018 para a matrícula em 2019, no caso, a primeira aplicação, ok? Não esqueçam de curtir o vídeo, inscreverem-se no canal, manterem as notificações ativadas e compartilhar com seus colegas. Primeiro, uma pequena observação metodológica. Aqui, um dos nossos objetivos é que você estude pelas provas. Como? É claro que você já estudou para o vestibular, você fez o ensino fundamental, fez o ensino médio, leu seus livros. Porém, estudar pelas provas é algo extremamente poderoso para melhorar suas chances de aprovação. Por quê? O melhor professor particular, o melhor indicador do que está faltando para você aprender são as provas. Você deve pegar as provas, fazer as provas como se fossem simulados. Você não precisa esperar que o seu colégio, o seu curso marque o simulado. Pegue uma prova passada, sente-se no... dê a si mesmo o tempo regulamentar de 4, 5 horas, 6 para a prova e faça. Depois você deve conferi-la. E veja, há 3 situações que você deve ficar atento. As questões que você acertou não são importantes. Você as acertou. Realmente importantes são aquelas que você errou, deixou em branco porque não sabia fazer, ou acertou, mas foi no chute. Todas essas aqui são de uma mesma natureza, são questões que você, na verdade, não sabe a matéria. Então, qualquer situação dessas, você fez, achou que estava certo, mas errou, não sabia, nem tentou, deixou em branco, ou acertou no chute, em todas essas situações você está demonstrando desconhecimento. Então, essas questões indicam o que você precisa buscar, voltar aos seus livros, voltar ao seu material e aonde você precisa trabalhar para melhorar, ok? Então, este é o objetivo com essas provas e questões que nós estamos colocando aqui no canal. Bom, aqui está se falando sobre corredores ecológicos. Vamos entender o que é um corredor ecológico? Imagine que você tem aqui um bioma qualquer, né? Um local que foi isolado porque houve a construção de uma cidade, construção de estrada, aqui foi criada uma hidrelétrica. Então, esse ambiente aqui natural, ele ficou isolado por alguma razão. E que tenhamos um outro ambiente isolado aqui por outras razões. Então, um corredor ecológico, ele é criado de forma que, por exemplo, se aqui há uma população de cutias e aqui há uma população de tatus, por assim dizer, aqui nós teríamos apenas esse animal e aqui apenas esse animal, né? Quando se cria um corredor cultural, os animais conseguem transitar e você começa a ter tatu aqui também e cutia aqui também. Essa é uma ideia bem básica, né, sobre o que seria o objetivo do corretor cultural, que de certa forma está descrito aqui no enunciado da questão. Tá? Agora vamos observar o que é pedido. Tá? E essas questões, às vezes, são quase que de interpretação de texto, né, para verificar se você está lendo, entendendo e raciocinando em cima do que lhe é dado. Ok? Não está pedindo tanto assim conhecimento, mas sim um bom senso, um bom português e uma boa interpretação. Então veja bem, assim que foi explicado tudo que está aqui no texto, que você já deve ter lido, então nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade. Veja bem, recuperar, então algo foi perdido, biodiversidade. Diversidade significa muitas espécies, não muitos indivíduos, ok? Queremos aumentar a quantidade de espécies, não necessariamente de indivíduos. Então, o gabarito da letra A, vamos por eliminação. A letra E, favorece a formação de ilhas de proteção integral. Olha aqui o perigo. Não, justamente o contrário, que é unir as ilhas. Não se quer fazer o isolamento de espécies dentro de ilhas. É justamente o oposto que é o objetivo do corredor ecológico. Aumenta o número de indivíduos nas populações? Não. Se só permite a movimentação dos indivíduos entre essas populações. Veja como você pode, de repente, pensar além do texto e se complicar e marcar isso aqui. O corredor é apenas um espaço para caminhar, ok? Não é um espaço reprodutivo. Agora, quando essas
populações se distribuem e encontram outros indivíduos que possam se reproduzir, indiretamente, a posteriori, não como um efeito direto, mas como um efeito indireto do corredor ecológico, pode haver um aumento do número de indivíduos das populações, mas não é esse o objetivo principal e não é essa a consequência imediata a criação de um corredor ecológico. Isso aqui tem a ver, mas não é a resposta correta. Amplia o processo de ocupação humana? De forma nenhuma, isso não tem o menor sentido. Então, criar um corredor ecológico para aumentar a população humana. Intensifica o manejo de espécies? Novamente, uma questão de vocabulário. Manejo significa manipulação pelo homem. Tá? Manejo você faz de gado, de criação, não faz de população em ambiente natural. Ok? Então, propicia o fluxo gênico, que significa isso? Que genes, né, uma certa, digamos que nos dois locais houvesse população de árvores, de seringueiras. Né? Então, pequenas variações genéticas entre uma espécie de seringueira e outra poderiam ser transportadas pelos insetos, pelo vento, pelos pássaros, etc., através desse corredor cultural. Né? Ou, por exemplo, felinos, né? Que nós temos uma população de felinos aqui, outra população de felinos aqui. Se ela fica fechada, começamos a ter os cruzamentos consanguíneos, que normalmente não são favoráveis à sobrevivência das espécies. Então, se os felinos daqui puderem entrar em contato com os daqui e vice-versa, haverá um fluxo gênico, ou seja, a carga genética deste grupo vai poder migrar para essa outra ilha ecológica aqui e vice-versa, ok? Então, opção correta, letra A, de acordo com o gabarito. Tá, beleza, muito obrigado.